Episódio de hoje, Raquel de Queiroz. Certa vez era uma vez, o Nordeste é esse lindo lugar. Bom dia, crianças! Bom dia, professor. Tudo bem, professor Bertô? Ah, tudo bem, eu tô fazendo uma caminhada pra mexer um pouco o corpo, sabe? A gente vai ficando velho, vai ficando meio enferrujado. E a gente aqui mexendo a cabeça. Estamos aprendendo a jogar xadrez. E quem está ganhando? Até agora estamos entendendo o jogo e estamos bem equilibrados. A gente jogou umas 15 partidas. 15. Isso me faz lembrar de uma coisa. O que foi, professor? Eu acho que eu já sei o que foi. Ele lembrou de um livro, não é? Exatamente, Guto. E olha, é um grande livro de uma grande escritora. Eu fico impressionada como o senhor consegue lembrar de livro com cada palavra que a gente fala. O livro se chama O 15 e é de uma das melhores escritoras da história do Brasil, Raquel de Queiroz. Nem em número a gente pode falar que o senhor já tem o livro na cabeça. E é exatamente por isso que eu falo sobre livros e sobre autores. Já tô vendo que quando ele acabar de falar eu vou querer ler esse livro. Olha só, eu sou um professor. E ensinar é despertar paixões. E sempre é hora de você fazer alguém se apaixonar por um bom livro. Que bonito isso, professor. Fala mais da Raquel, fala! Pois bem, Raquel de Queiroz é uma das principais autoras da língua portuguesa. Ela foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e também a primeira a ganhar um prêmio Camões, que é o mais importante da língua portuguesa. Nossa, de toda a língua portuguesa? Não é um prêmio só para escritores brasileiros? Não, é um prêmio para qualquer um que escreve em língua portuguesa. E ela foi a primeira mulher a ganhar. Ela deve ser uma grande escritora mesmo. Mas o que ela escreve? Eu tô curioso para saber sobre esse 15 aí. Pois bem, a Raquel de Queiroz nasceu no Ceará, no ano de 1910. Quando ela tinha 5 anos, houve uma grande seca no estado. E a família dela, que tinha um pouco mais de condições, era um pouco mais abastada, foi morar no Rio de Janeiro. E depois eles voltaram para o Ceará quando a seca passou. Mas esse episódio ficou muito marcado na cabeça dela. Quando ela tinha 19 anos, ela escreveu O 15, que é uma referência a essa seca do ano de 1915. É um livro escrito por uma menina de 19 anos? Exatamente, Nina. É uma menina de 19 anos escrevendo a sua obra-prima, porque muitos consideram o 15 como a principal obra da Raquel de Queiroz. E olha, eu tenho certeza que você vai gostar muito de uma das personagens. Qual? A Conceição. Olha só, a Conceição é uma personagem criada por uma menina de 19 anos em 1930. E ela pode ter alguns comportamentos que hoje são normais, mas que na época eram bem estranhos. Olha só, apesar de ter só 22 anos, ela se interessa por leitura e ela não tem a mínima vontade de se casar. A avó dela, quem ela chama de Mãe Inácia, ela não entende o comportamento da neta. E esse é um ótimo exemplo literário de conflitos de gerações, porque nós temos uma personagem mais nova que não se interessa pelas tradições e uma personagem mais velha que não entende o comportamento de uma geração mais nova. Ah, eu adorei. Nossa, professor, como assim é uma novidade uma mulher não querer casar? Ela não pode ter vontade própria? Durante muito tempo, Guto, houve essa obrigação. Aliás, era uma divisão muito certinha. O homem e a mulher se casavam, e o homem saía para trabalhar, para sustentar a família, e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. E se a mulher quisesse trabalhar, ela não podia? Essa é uma pergunta interessante. Olha só, por um lado, as mulheres de famílias mais abastadas, elas sempre tiveram essa pressão para casar e ter filhos. As mulheres mais pobres, muitas vezes acabavam tendo que trabalhar, ou porque eram mães solos e não tinham maridos, ou porque o marido ganhava muito pouco, elas precisavam trabalhar para complementar a renda em casa. Mesmo as mulheres negras, elas foram escravizadas e sempre trabalhavam. Pode reparar que no Brasil, uma mulher negra trabalhando nunca causou espanto a ninguém. Mas uma menina branca e de família mais rica não querer se casar sempre causou espanto. E nesse ponto, a própria Raquel se enquadra,
porque ela, sendo branca e de uma família mais rica, não queria se casar e já trabalhava como jornalista desde muito cedo. É o exemplo da Raquel. Ela não só criou essa personagem que trabalha, é professora, gosta de ler e não quer se casar, como ela mesma. Ela não queria se casar e trabalhava desde muito cedo como jornalista. Professor, eu quero muito ler esse livro. Eu já sabia que ia querer ler. O senhor pode emprestar pra gente? Claro, crianças! Vocês vão ter contato com a obra que inicia o ciclo de escrita sobre a seca no Nordeste. Escrita por uma das maiores autoras do Brasil, quando ela tinha apenas 19 anos. Professor, você podia falar mais sobre escritores pra gente? É só falar uma palavra que ele já lembra alguma, quer ver? Árvore. Árvore tem na floresta. Isso me lembra Nísia Floresta. Foi a primeira escritora brasileira a falar sobre os direitos das mulheres. E olha, ela nasceu 100 anos antes da Raquel de Queiroz. Deixa eu ver... Xadrez! Isso, jogo de xadrez. Xadrez. O objetivo do xadrez é capturar o rei. Isso me lembra Maria Firmina dos Reis. Foi a primeira poetisa negra do Brasil. Tá vendo? Professor, eu sempre gosto de ouvir o senhor falando de livros e contando histórias. Assim, calmo, falando baixinho. Baixo, alta. Oi? Alta de Souza. Foi uma poetisa do período romântico. É impressionante. Sabe o que eu percebi agora, crianças? Todos esses nomes que eu falei são de escritoras nordestinas. Olha só, Nísia Floresta, Alta de Souza, Maria Firmina dos Reis, Raquel de Queiroz. Eu acho que eu vou pra casa pra ler alguns poemas delas. Então não esquece de emprestar pra gente. Isso, eu quero ler o 15. Pode deixar, crianças. Mais tarde eu trago o livro pra vocês, tá bom? Então, por enquanto, eu vou indo. E ó, bom jogo. Muito obrigada, professor. Tchau, professor Bartô. Tchau, crianças. Certa vez era uma vez. O Nordeste é esse lindo lugar de gente que muita coisa fez. Venha ver, venha ver, venha ver histórias que vamos contar. Quem já foi sem dizer